galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos alguns assuntos bem sérios para tratar. A começar com o caso Oswaldo Eustáquio, vocês devem ter acompanhado aí na mídia, a gente vai aqui trazer uma cobertura de tudo que aconteceu. O Crivella também foi preso hoje pela manhã, Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro. E também, sabe o vídeo de ontem, quando eu falei, não sei ainda qual é a leitura, mas o STF não sai em recesso, o Maia elogiar, o Renan Calheiros também, ambos estarem propondo, né, que ninguém tire férias. Eu falei, pessoal, tá meio difícil de fazer a leitura dessa situação, mas começaram a acontecer algumas coisas de ontem pra hoje que começa a juntar algumas peças, algumas dá pra bater um certo martelo, outras ainda estão meio estranhas. E saiu a matéria da Veja que me ligou um alerta vermelho, falando sobre a possibilidade da volta das manifestações em 2013, sendo que agora quem tá no poder é Bolsonaro. Vale a pena prestar atenção. A gente vai comentar sobre isso, acho que é o assunto principal que nós vamos para falar, é o primeiro bloco aqui, a gente vai falar disso, da presença também da Câmara, mais notícias em que vai a questão principalmente do Maia. Vamos falar também questões aí ligadas ao Dória em São Paulo, diversas coisas em São Paulo, um pouco sobre o governo, mas o mais principal, tá tendo algumas movimentações muito estranhas mesmo, e o Maia tomou algumas movimentações, criação de algumas frentes aí, quem viu aí, principalmente ligados à Amazônia, a gente vai comentar, isso se liga a Luciano Huck, isso se liga a Ilona Zabó, mas vamos começar aqui. Só dar notícia aqui rápida, porque não saiu muita coisa ainda, mas já tomou todos os jornais. O Marcelo Crivella foi preso. Na manhã dessa terça-feira, apareceu a notícia, o Crivelinha tá vendo o sol nascer quadrado, você viu. O prefeito do Rio de Janeiro era alvo do inquérito sobre QG da propina, um esquema de desvio de dinheiro público que ocorria dentro da prefeitura. E você também vê aqui, a Folha de São Paulo trouxe mais algumas informações que diz o seguinte, ó. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso na manhã dessa terça-feira em operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Também foram detidos o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes. São alvos da operação que investiga suposto esquema de propina na prefeitura. Mais informações em breve. Então rolou aí, sol nascer quadrado, movimentações. Vamos ver aí, o negócio tá começando a ficar embolado, o final de ano tá começando a ficar embolado, mas isso aqui meio que acabou de ser, não tem muita informação. A grande questão começa aqui, o caso Oswaldo Eustáquio. Junta aquelas informações que assim, ó, o STF não vai sair de recesso, o Maia também não quer sair, o Senado também não quer sair, isso aqui que aconteceu com o Oswaldo, pode ter sido a priori, o que se diz foi um acidente, até o próprio advogado do Oswaldo fala que foi um acidente, mas independente, sabe, de tudo, isso daqui aí pode encaixar numa forma assim meio complicada com alguns acontecimentos que tá rolando. E o que foi que aconteceu? Ontem, às 7h25 da noite, acho que todo mundo foi pego aí, surpresa lá no Twitter, o perfil do Oswaldo Eustáquio, que ele afirma, né, que não é ele que usa, seria uma assessoria de comunicação, por isso que ele termina seus tweets sempre com Ascom, OX, seria Ascom, assessoria de comunicação do Oswaldo Eustáquio, falava o seguinte, ó, urgente. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi hospitalizado às pressas no Hospital de Base, Centro de Traumas em Brasília. Advogados e familiares não foram avisados pela Justiça. Agentes de Polícia Penal estão apreensivos. Logo mais informações. Todo mundo vê isso daí e falou, cara, o que é que tá acontecendo? Esse foi o marco zero do acontecimento do Oswaldo Eustáquio. Depois disso daí, foram sendo mais notícias. Lá falou que a esposa chegou acompanhando o advogado. Estavam lá no hospital. Depois disso daí, lá para as 9h13 da noite, levaram às escondidas o jornalista Oswaldo Eustáquio ao Hospital de Base, setor de traumas em Brasília. Até agora, advogado e família estão sem informações. Onde estão os direitos humanos? O clima começou a ficar tenso, as pessoas começaram a cobrar respostas e não sabia o que é que estava acontecendo com Oswaldo. Não sabia. E aí, passa mais um tempo, 10h52, deputada Bia Kicis chega ao hospital para ter mais informações sobre o estado de saúde do jornalista Oswaldo Eustáquio. Bia foi recebida pela Sandra Terena, que é a esposa do Eustáquio. Então chegou, até o momento ninguém sabia o que estava acontecendo, o clima estava ficando bem tenso, porque, cara, tudo que aconteceu assim, do nada, o que estava acontecendo? O pessoal ficou bem desconfiado. E aí a gente começou a ter algumas informações que eu acho que começaram ainda a agravar a situação, mostrando que foi um negócio muito complicado. Olha só. A mulher do Oswaldo, ela veio ao público, aqui a tweet aqui já na 00h20, falou o seguinte, ó, gente, estou aqui no hospital, só falei com o médico. Fui informada que meu marido teve fratura na 5T, que seria lá a vértebra 5T na região do tórax.
e chegou ao hospital sem o movimento das pernas. Isso é muito complicado. Até agora, nem eu nem o advogado pudemos ver meu marido. Angustiante isso. Ele precisa fazer uma ressonância. O cara tá sem sentir as pernas. E até o momento segue no mesmo quadro. Não se sabe ainda se é irreversível, se é reversível. Precisam fazer exames. Vão ser feitos agora pela manhã. E ela depois diz, ó, às 00h46, que o advogado conseguiu entrar. Já ela não. E aí tá todo mundo quer saber o que foi que aconteceu. E aí saiu depois um laudo oficial sobre a questão do Oswaldo, que falava o seguinte, ó. Teve aí o Oswaldo, 42 anos, motivo da internação. Fratura em colabamento da T5 menor que 30%. Hernial discal traumática, interrogação. Contusão medular, interrogação. História da doença atual. Paciente com relato de queda de altura estava em cima da privada tentando arrumar o chuveiro e após ficar algum período submerso na água, quando socorrido, já encontrava-se paraplégico. Relata que está por livre escolha há 5 dias sem comer e sem tomar água. Relata que há cerca de 25 dias foi diagnosticado com dengue e teve os mesmos sintomas. TC da coluna total, 21/2/2020. Acunhamento do corpo vertebral torácico T5 com colapso parcial de sua placa terminal superior, determinando redução de sua altura em até cerca de 30% sem retropulsão do muro posterior. Aí são vários termos. O mais importante, o cara não está conseguindo andar. Isso é muito complicado. Muito complicado mesmo. Muito complicado. E aí, passa o seu tempo. Aqui eu não lembro lá de cabeça, mas eu quero mostrar para vocês o relato do advogado do Oswaldo. A Tissu colocou o seguinte, ó. Primeiro, vamos orar pelo Oswaldo. Primeira coisa, todo mundo deveria fazer. Segundo lugar, cobrar do STF que, cara, o que é que tá acontecendo? Sabe? Não dá, velho. O que o STF vem fazendo tá muito complicado. Terceiro, agradecer os policiais penais que salvaram a vida do Oswaldo. E quarto, orar para que cobremos por justiça sem praticar injustiças. A primeira parte do vídeo ele falou algumas coisas, mas o mais importante é a segunda parte. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Bota aqui. Aqui na câmera. Aí bonitinho. Descer aqui um pouquinho mais. Tá bacana. Olha só. Sim, jogando água. E ele foi tentar enroscar o pano pra dentro. Ele subiu em cima da pia. Assim, né? Muita água caindo, escorregou, caiu assim. Caiu aqui, ele caiu assim, ó. Ele bateu. Aí caiu e ficou desafornado. E a cara pra baixo. Ele começou a gritar, tá maletando o cara pra baixo e ele apagou. Parece que eu acho que alguém estava lá, assim, de cela, deve ter ouvido um barulho, alguma coisa, né? Chamou e esses dois caras entraram correndo e socorreram ele e salvaram a vida dele. É um agente da Macena de Gold. Então vocês estão vendo aí, o relato do advogado pelo próprio Oswaldo é que escorregou, caiu e tudo isso aconteceu. Eu acho que, independente de tudo, eu faço a pergunta, né? Qual foi o crime cometido pelo Oswaldo, para ele estar lá? Crime de opinião? A opinião que ele tem não é cabível? Ainda que você fale assim, não, mas ele tinha medida cautelar, que ele não poderia se aproximar tantos metros do STF, isso, aquilo outro, tá. Mas para chegar nesse ponto, o que foi que aconteceu antes? Isso aqui é bem complicado, pessoal. Bem complicado. Já imaginou se o cara ficar sem andar? E aí, a Bia foi lá, que tava lá, deu alguns relatos também, fala o seguinte, ó. Acabo de ser do hospital de base, onde estive com o médico que atendeu o Oswaldo. Ele fez uma tomografia e está com a lesão na quinta vértebra que precisa ser investigada por uma ressonância magnética. O hospital de base não possui esse aparelho. E ela fala que é um absurdo, será a primeira emenda dela em 2021. Antes de passar aqui pro próximo, teve gente que criticou nas redes a Bia, falou, não acredito, a emenda dela vai ser para conseguir um aparelho de ressonância. E aí, tipo assim, na boa, eu não consigo entender. Peraí, quer dizer que o deputado ele não pode trazer melhorias para a vida das pessoas? Hoje, tipo assim, hoje foi o Oswaldo, mas quantas pessoas não sofrem por a falta de um aparelho de ressonância?
Qual o problema disso daí? Segundo lugar, ainda que ela deveria gastar o dinheiro de outra forma, por isso, aquilo outro, cara, já pensou assim que o ser humano tem um negócio chamado empatia, e por ela estar lá, ver todo o sofrimento da família, às vezes ela pode se compadecer, num momento de emoção, colocar isso aí no Twitter. Cara, eu não consigo ver um cenário que alguém conseguisse reclamar da Bia. Fazer emenda pra comprar um aparelho de ressonância. Não, assim, eu não sei, às vezes me passa a impressão que, sabe, por exemplo, quantos por cento do Brasil não tem água limpa em casa? Quantos por cento nem água tem? Ah, não, o Bolsonaro fez lá obra de água. Só faz obra. É tipo assim, cara, peraí. Dá uma qualidade de vida pras pessoas, agora é errado? Só vale o quê? Se for pauta conservadora, do tipo, a gente proibiu ideologia de gênero. Então, bate palma. Se não for isso daí, não vale a pena. Sabe, a gente tá caminhando pra um caminho que tá ficando meio estranho as coisas. Depois a Bia fala o seguinte, ó. A expectativa é de que o exame seja feito em outro local em 2 dias. Cara, 2 dias pra fazer um exame. Inacreditável. Falei com o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Gustavo, para garantir junto ao governo do Distrito Federal que a ressonância seja feita nas próximas horas, a fim que se identifique a real extensão da lesão e se dê o tratamento a tempo. Cara, isso aqui não dá pra esperar. Já contactei um dos maiores neurocirurgiões em coluna do Brasil e o pus em contato com o médico do Hospital de Base de Brasília. Ele está acompanhando e me dando as orientações. O mais importante é cuidar da saúde depois da apuração dos fatos. Eu também acho. Muito mais importante agora é que o Oswaldo consiga andar. Cara, eu não entendo o que é que pode ter mais importante do que isso. E depois ela fala, ó, acabo de receber uma ligação do delegado Torres, que conversou com o secretário de Saúde do Distrito Federal, Okumoto Osney, que garantiu que a ressonância será feita amanhã às 7 horas da manhã. No caso, hoje, né, já deve ter sido, já foi feita no hospital, não sei o que seria o U, né? Obrigado, secretário Anderson e secretário Osney, pela pronta resposta. Agora, rezar para que tudo termine bem. E o clima tá aí. E por que eu tô falando que as coisas estão ficando um pouco sérias? Eu tô sentindo que o clima das redes, ele tá subindo como um todo, de todos os setores. E não só sou eu que acho isso. O Daniel Silveira, ele veio a público para falar o seguinte, ó. Situação real do Oswaldo Eustáquio. O encanamento de sua cela estourou e começou a inundar a sala. Ele subiu no vaso para tentar consertar, escorregou e bateu o pescoço na pia, lesionando a vértebra. Foi um acidente, mas que alguém casou, pois não era para ele estar lá. E eu acho que realmente não era. Por que o Oswaldo estava preso? Não era para nada disso ter acontecido. Ele foi vítima de ações ilegais e arbitrárias. E aí o Daniel Silveira atribui o Daniel, deputado, ao Alexandre de Moraes, que é integralmente culpado pelo fato que pode deixar o Oswaldo paraplégico. Isso mesmo, o ministro é culpado e por isso deve pagar pelos seus reiterados crimes. Antes que algum venha perguntar a fonte é ele. Foi passado ao advogado que me passou. O dano colateral tem um culpado, que é Alexandre de Moraes, mas fato que houve um acidente. E aí, muitas pessoas, inclusive vieram a público, cobrar uma resposta de Bolsonaro. Na boa, eu não acho assim que o fato mal aconteceu, eu acho que precisa de uma apuração, eu acho que a depender da forma como o presidente se pronunciasse, podia gerar alguma coisa, óbvio, pelo menos, beleza, eu acho que Bolsonaro poderia ir pra estar assim, pô, minhas, sei lá, sinceras, sei lá, eu peço condolências à questão da família, sabe, assim, todo o meu apoio pra família, não sei qual seria a palavra certa pra usar, reconhecer o problema, apoiar. Mas esperar pra ver, ninguém sabia se foi realmente não foi um acidente. O Oswaldo disse que foi um acidente. Mas ao mesmo tempo, eu também não vou falar que as pessoas estão assim completamente erradas, sabe? Em falar assim, pô, tô cobrando o Bolsonaro, mas Bolsonaro não é advogado. Não vou tirar pelo mesmo motivo que eu falei da Bia. Cara, vamos ter coração nesse momento. Vamos ter coração. Momento de ter empatia por todos os lados. Quem tá revoltado tem todo o direito de estar revoltado, cara. Olha o que pode acontecer com a vida do Oswaldo Eustáquio. Então é complicado, sabe? Não dá pra você jogar pedra em quem tá pedindo respostas e também não dá pra jogar pedra em quem não tem as respostas. Porque a gente não tem a resposta, tem que apurar tudo o que aconteceu. E a Tsuki diz o seguinte, ó, que a culpa primária disso tudo se chama o pessoal do STF. Não se deixam usar. Não desvia a culpa pra X, Y, Z. Se ele tá lá, isso daqui já é, né, uma consequência que vai se desenrolando dos inquéritos do STF. A gente não tem dúvidas. Se não tivesse esses inquéritos, que o próprio antagonista, inclusive, falam que são inconstitucionais, vários juristas ao redor do país afirmam que são inconstitucionais, nada disso tinha acontecido.
daí é o marco zero. Isso aí é indiscutível. De onde começa o grande problema. A gente não deve perder o foco. E por que eu tô falando pra vocês desde o início que a gente tem umas coisas sérias pra comentar hoje? O clima das redes, pra quem vem acompanhando, tá começando a ficar um pouco tenso. Todo mundo já deve ter acompanhado. Assim, galera, existem algumas ferramentas interessantes. Por exemplo, no Twitter você pode criar algumas listas por grupos. Você pode criar para você sentir como é que tá a temperatura. Por exemplo, eu faço uma lista para acompanhar o pessoal da esquerda, para acompanhar a mídia. E na própria direita tem alguns grupos. E você vê que a temperatura das redes tá bem confusa. E você vê que tudo isso ocorre na véspera do dia de hoje. Que, para quem não sabe, algumas movimentações ao redor do país estão sendo marcadas. Já estavam marcadas desde o final de semana. O pessoal ficou bem chateado, principalmente a questão do STF. Então começaram a se marcar algumas manifestações. E acontece isso com o Oswaldo. Não é muito estranho? É muito estranho esse caso do Oswaldo. Por mais que ele diga que foi... É muito estranho. Muito estranho. Por isso que eu acho que nesse momento é parar, dar uma respirada. E aí sai uma matéria dessa aqui na Veja que pra mim me ligou um alerta vermelho. Que fala o seguinte, ó. Caso da batalha por 20 centavos pode se repetir. Vê frente de prefeitos. Ingredientes para revolta social semelhante de 2013 rondam municípios. Cara, o que aconteceu em 2013 finalizou com a derrubada do governo. STF, 4 ministros não vão sair de férias. Rodrigo Maia, que durante o período de eleição não pautou nada, basicamente, não teve sessões. O Congresso passou a maior parte do ano fechado. Também tá falando agora que não quer sair de férias. Renan Calheiros, a mesma coisa. E agora vem a frente de prefeitos falar isso. Pessoal, isso aqui é uma coisa que eu devo pra vocês um vídeo onde eu sei sobre isso. Ainda não apareceu, sabe, o fio pra começar a puxar. Mas a Frente de Prefeitos é um grupo que detém que controla, na verdade, mais de 70% do PIB brasileiro. Os prefeitos das cidades que compõem esse grupo controlam mais de 70% do PIB brasileiro. Isso é uma matéria nessa da Veja, que a gente tem condições disso. E as redes começam a dar uma certa inflada, algumas movimentações políticas estranhas. Acontece a questão do Oswaldo, sabe? É como se fosse um convite para falar, venham, façam manifestações. É como se o pessoal estivesse esperando que algumas manifestações fossem feitas. Eu acho que o povo realmente tem que estar cobrando sempre os interesses populares. Mas está muito estranha a situação. Está muito estranha as coisas que vêm acontecendo. E a matéria fala o seguinte, ó. Diversos fatores a pressionar prefeituras pelo país sugerem que em 2021 pode ser palco para uma repetição da onda de manifestações populares que agitaram o país em junho de 2013 e culminaram com o impeachment da Dilma. Pra mim tá claro que nesse momento na política, teve até uma matéria que saiu aqui, eu não coloquei, era pra ter colocado, que falava do momento atual, em termos da política, não é de militância nada da política, como a gente tá caminhando pra um cenário que realmente fica quase que bipolar. Você tem 2 polos, não é bipartidário, mas bipolar. Você tem um bloco bolsonarista, que tem o bolsonarista mais ferrenho e o bolsonarista mais ameno, e você tem o bloco da oposição. Tá claro que existe hoje uma frente ampla, diversas matérias. É um termo que surge no início do ano. Vocês viram lá, a gente acompanhou, já teve você sobre isso. Esse termo surge. Uma das primeiras pessoas que usa esse termo é o Disseu. Ele fala da frente ampla, depois a pessoa começa a falar aqui, lá, começa a tomar forma. Diversas coisas. Pequenos grupos vão se formando, e esses grupos compõem a frente ampla. E você vê que tem a questão agora da presença da Câmara, que basicamente reafirma essa divisão política no que o Brasil vem passando. Então é como se a gente estivesse diante, tipo assim, de uma reformulação da política brasileira. Começou ali em 2018, na verdade em 2019, a eleição de Bolsonaro. A gente tem inicialmente o bloco Bolsonaro, bolsonarista mesmo, tem ali aquele bloco. A gente tinha a oposição, a priori, que estava bem definida apenas na esquerda. A gente tinha o Centrão, que na época o Centrão, além do que é o chamado Centrão hoje, PP, PL, Solidariedade Avante, a gente tinha outros elementos que era o MDB e o DEM. Eles eram do Centrão. E você vê agora uma certa divisão desse grupo que se dá lá em julho desse ano, já visando as eleições da presidência da Câmara, onde Maia e o MDB vão para um lado e o outro lado se aproxima do governo,
vão em direção um pouco mais à direita, e agora você tem meio que essa divisão. Não tem mais espaços no meio. A votação da presidência da Câmara vem mostrando isso, a divisão partidária como outra coisa. Os partidos que se autodenominam Centro Democrático, que é a Frente Ampla, a esquerda junto com o grupo do Maia, né? Esse pessoal aí tanto fala, e o pessoal que está tentando se chegar mais próximo das pautas e os planos de governo de Bolsonaro. E aí você vê toda essa reformulação política, você vê a frente de prefeitos controlam mais de 70% do PIB brasileiro, essas agências grandes, Instituto Alana, Fundação Itaú, Renova BR, tem algumas ligações estranhas com essa frente. É um grupo político bem organizado, com um lobby muito forte. E o pessoal falando revolução social. Cara, eu não gosto de revolução. Tá estranho. Tá muito estranho. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que tiveram ontem que acendem mais ainda e reforçam isso. Mas você vê, ó. A avaliação é da Frente Nacional de Prefeitos, que aponta um descompasso crescente entre receitas e despesas dos municípios e precarização do serviço de transporte público urbano como elementos chaves alimentarem uma satisfação popular generalizada novamente. Eles não querem falar só por critérios econômicos. Eu não acho que é só por causa disso. Tá muito estranho. Inclua na conta o fim do auxílio emergencial, a tropega condução da crise sanitária no país, a ausência de diretrizes econômicas e, claro, um transporte público ineficiente e o que já se vê no horizonte não é nada bom. Se 2020 foi ruim, espere para ver 2021, adverte Gilberto Perry, secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos. Chame o mais lógico, tempestade perfeita ou o que for, o fato é que precisamos de medidas concretas e urgentes para evitar o pior. Tudo muito estranho. E aí, olha só. Olha as matérias que vem saindo. Isso aqui é sobre a presença da Câmara. Mas para mim a grande coisa foi a Amazônia, que deixa as coisas mais claras. Mas você primeiro viu. Freixo defende a adesão do PSOL a bloco de Maia à presença da Câmara. Óbvio que ia se juntar. Ou o Freixo vai votar com o Bolsonaro. Sabe que não vai. Aí diz, o partido debate a possibilidade de lançar candidatura própria. Outros partidos à esquerda aderiram ao bloco de Rodrigo Maia. Vai aderir. É só um momento para gerar notícias, para falar, não, nós somos também os democratas. A Elisa mesmo diz, ó, e tem gente que diz de direita falando que Maia é oposição à esquerda. Não dá, né? E aí você vê Fernanda Melchiona, que é do PSOL, para falar o seguinte, ó. Temos diferenças econômicas profundas com Maia, mas igualar ele com Bolsonaro, né, usando a palavra, é um erro que só ajuda o Bolsonaro a eleger seu candidato a presidente, que é o Arthur Lira. Tudo que ajuda Bolsonaro, sou contra. Por isso, defendo participação no Bloco Democrático. O PSOL fará esse debate. Aí vem o Felipe Neto, que é outra peça desse tabuleiro, para falar, ó, o PSOL não se aliou ao Bloco da Frente Ampla, ele já chama de Frente Ampla, para eleger o novo presidente da Câmara e impedir o indicado de Bolsonaro de vencer. Dentro do partido, os que enxergam a realidade estão lutando para que o PSOL entre. Espero que consigam, ou será uma ruptura definitiva do PSOL com a realidade. Ele já está colocando a pressão dele interna. A Frente Ampla já reafirmando. Olha esse momento de divisão. Para mim, esse momento, a gente está realmente num momento de reformulação dos quadros da política brasileira. E a gente vai ter, acho que uma sedimentação lá para abril. Sabe quando você tem assim, o mar, a água, que tem areia? Quando você bate na areia, aí sobe aquele turvo, assim, a água fica meio turva e começa a depois sedimentar, a água fica clara de novo. Eu acho que isso vai ficar mais claro lá para abril. Está tudo muito estranho, muito estranho. E aí você vê, olha só, uma matéria da Folha de São Paulo, esquerda acerta ao apoiar Rodrigo Maia. A matéria do Celso Rocha de Barros diz, a aliança multipartidária é a reação correta à escalada autoritária bolsonarista. Aí vem o Luciano Huck, também é do Bolinho, vai falar, ó. Neste momento em que o Brasil precisa reforçar o diálogo, é bom ver gente que pensa diferente, que enxerga um futuro melhor para o país, por lentes diversas, sentados na mesma mesa, construindo uma agenda comum em defesa da democracia e da liberdade, bem colocado pela Folha de São Paulo. E olha aquela história, né? As pautas universais. Gente, algum de vocês é contra defender a liberdade? Algum de vocês é contra defender a democracia? Eles sempre vão se utilizar dessas palavras que todas as pessoas defendem. Proteger o meio ambiente, na estratégia da Frente Ampla. A gente já comentou sobre isso. E aí sai uma matéria do PCO que também é estranha. Por quê? Porque a criação dessa Frente Ampla muda o cenário e o PCO, que já é fraco, fica mais fraco ainda. Porque não é só o PCO. Entra a questão do PCO juntamente com os sindicatos.
A matéria tinha um título bem clickbait, a galera da direita gostou, compartilhou, falou, nossa, o PCO acertou de novo, que falava o seguinte, ó, Maia é o regime político golpista, não Bolsonaro. Eles têm raiva da queda da Dilma. Olha o que a matéria fala. A presença do PCdoB não chega a ser uma completa novidade, uma vez que, embora colocando-se ao lado da oposição parlamentar na maioria dos episódios citados acima, quando não tinha voto deciso para mudar a situação, o partido vem atuando há anos com afinco em torno da formação de uma frente ampla com a direita. Não a direita, é o grupo de Maia, Maia, PSDB e DEM, dentro e fora do Congresso Nacional, tendo sua bancada parlamentar votada em Rodrigo Maia para a presidência da Câmara em 3 oportunidades. PCdoB. O Maia mesmo fala que Orlando Silva é peça-chave na pele das fake news, que a gente vai comentar dela hoje. Pele das fake news aí, não da fake news, desculpa, mas sobre o Ângelo Coronel, que foi o relator dele lá. E também foi o presidente da CPMI das fake news. Aí diz, ó, ao contrário do que afirma a esquerda, como pretexto para se juntar ao bloco dos 11, numa situação hipotética para desestabilizar o regime golpista, o mal menor talvez fosse na eleição da Câmara a vitória do candidato apoiado por Bolsonaro para desestabilizar o regime. Ele está falando assim, não, o candidato de Bolsonaro pode ser vantagem porque desestabilizaria essa criação dessa frente ampla e o regime vigente no Brasil, a estrutura da máquina política brasileira. E o que é que isso significa? Olha só. Que visivelmente apresenta mais um dos muitos improvisos do governo que não tem força política para bancar o nome próximo do grupo, mais próximo ao presidente, e busca impor por métodos nada democráticos, nada tradicional, blá, 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 um candidato que não esteja tão solidamente ligado ao bloco dos tradicionais partidos golpistas. Sabe? Você vai tirar esse pessoal do poder e você vai mexer na máquina política brasileira. E o que é que isso significa? Eu falei isso uma vez em vídeo, eu estava até conversando com um amigo meu ontem. Se você olha a estrutura do país, sabe? O MEC em si. O MEC, a forma como o MEC trabalha, ela vem sendo assim, idealizada já desde a época do Fernando Henrique. Algumas coisas, o funcionamento da máquina pública, você olha, é um funcionamento social-democrata, como o Brasil funciona. O que aconteceu na era do PT foi um aumento da regulação do Estado. O Estado ganhou um aumento da força nisso. Então a gente está um Estado travado, sabe? Um Estado assim, que depois ainda veio a Lava Jato para dar a dose do tempero policialesco, né? O tempo todo isso daí. Extremamente controlado, tudo tem agências reguladoras, tudo é uma burocracia estatal absurda e sempre naquele viés de ajudar, auxílios, a social-democracia. E o cara tá falando, talvez, apoiar o governo, a gente possa quebrar, sabe, esse movimento, e dentro dessa quebra pode aparecer até uma solução, que isso aí, na verdade, é a dialética negativa que o pessoal prega, né? Que você vai ter lá, você tem você tem uma estrutura, você destrói essa estrutura e vai destruindo, e da destruição vai brotar alguma coisa, porque conforme você vai desarticulando a máquina, sabe, o establishment, alguma solução vai aparecer disso. Sabe, quando você desbloqueia uma coisa, vai aparecer uma solução. Então o pessoal vê. Então esse pessoal que está mais à esquerda, que vai perder força, porque nessa nova arrumação, você vai dar um certo destaque maior para, por exemplo, olha o que o próprio pessoal diz, ó. A primeira novidade é a integração ao bloco de partidos da esquerda burguesa, como PSB e PDT, que é o do Ciro Gomes, que já há algum tempo vem se articulando extraoficialmente ao lado da direita, como no caso dos votos que deram um golpe de Estado, por meio do impeachment de 2016. Então, essa esquerda mais renovada, bonitinha, do Felipe Neto, da Gabriela Prioli, desse pessoal, do Ciro Gomes, vem ganhando mais destaque. E aquele pessoal mais sindicalista, realmente marxista, vem perdendo força. Seria lá o pessoal do PT. Então, olha como é que tá o cenário. A gente tá num cenário, assim, que tá mudando muita coisa. E a eleição da Câmara vai ser realmente, assim, uma cisão. Ou o Brasil vai descer ladeira abaixo de muitos problemas, porque vai ser o grupo do MEC que vai vencer, ou a gente pode esperar realmente algumas melhorias. Pode esperar algumas melhorias. Pelo menos é o que vem pintando no horizonte. Mas calma que tem mais coisa. Olha só. Maia diz que candidato de seu bloco deve ser definido até quarta. Até agora não decidiu e diz, ó, que Maia diz que na segunda que seu bloco deve decidir nos próximos dias. Sai antes do recesso. Até quarta-feira no máximo, eu espero que a gente tenha um encaminhamento dado ouvindo todos. Tá aí falando isso daí. E até agora não decidiu, para você ver como alguns problemas vêm aparecendo. Um é esse daqui, ó. A articulação de Maia leva MDB a impasse.
Na semana passada, senadores do MDB procuraram Baleia Rossi para dizer que a sigla terá um candidato à cadeira da presidência do Senado. Davi Alcolumbre, da cadeira do Alcolumbre, né? Argumentaram que, diante dessa decisão, o Baleia Rossi ele não deveria concorrer à presidência da Câmara para não atrapalhar as articulações no Senado. E a visão deles é o seguinte, ó, a avaliação foi de que seria muito difícil o Congresso eleger integrantes do mesmo partido, como ocorre hoje com o DEM, para dirigir duas casas. Eu acho que seria muito difícil vencer o Senado e vencer a Câmara. E como eu falo para vocês, hoje no cenário, o candidato do governo vence. Hoje no cenário, o governo tem mais votos. Então o MDB prefere talvez garantir o Senado e sai. Tenta, mas não vamos tentar com um candidato. Senão vai melar, a gente não vai levar nenhuma das duas casas. Então o Maia até agora não decidiu exatamente por causa disso. Aí você vê, ó. É o almoço com líderes do bloco, nessa segunda-feira. Maia afirmou que a eleição do Senado não pode interferir na disputa da Câmara. Mas não é bem assim, ó. Na prática, porém, em casos assim, as negociações políticas costumam demandar mais atenção. O outro nome que consta com a simpatia do presidente da Câmara é o Agnaldo Ribeiro, que é do PP também do Lira, mas que o partido não vai apoiar. Então, o lado do Maia tá meio complicado, mas eles estão fazendo de tudo mesmo. E olha só, o PSB tá pegando fogo. O que aconteceu? O PSDB tá numa disputa interna, o antagonista volta a falar que tem aí pelo menos 15 deputados do PSB que não estão apoiando o bloco do Maia. E estão reclamando, aí ó, não houve nenhuma consulta ao conjunto de parlamentares da bancada do PSB. Em uma mensagem enviada aos colegas, o deputado Cássio Andrade disse que a decisão do PSB de ingressar no bloco do grupo de Maia feriu a democracia interna que tanto preservamos. Eu nunca vi isso no PSB nos meus 20 anos. E o antagonista coloca a opinião dele no final falando o seguinte, ó, a chance dos socialistas chegarem a um consenso é zero. Falando que o pessoal não vai chegar a um consenso e vai ficar dividido e uma parte vai votar com a candidato de Bolsonaro. E assim espero. E sobre a questão aqui da chapa que compõe na chapa que o governo vem apoiando, dentro do Palácio do Planalto, ninguém vai dizer publicamente para não contrariar Jair Bolsonaro. Há um grupo de pessoas próximas ao presidente que prefere eleger na Câmara o candidato do grupo de Rodrigo Maia. Cara, isso daqui foi complicado. Olha só, dentro do Palácio do Planalto, ninguém vai falar, né? Que é apoiar o Baleia Rossi. Seria mais tranquilo e mais barato, disse o antagonista e interlocutor do Planalto. Quem foi que disse isso, gente? Todo mundo na rede tá falando que foi o Ramos. Não sei, mas realmente tem um cheirinho do Ramos. Eu não quero acreditar que tem alguém dentro do governo que tá falando, não, vamos apoiar o candidato do Maia, candidato do PSOL, candidato do PT, candidato do PCdoB, do PT do Ciro Gomes. E quando eu digo pra vocês que tá começando a desenhar um cenário meio estranho, é isso daqui, ó. E isso daqui mostra que algumas coisas estão acontecendo. Diante de um cenário que aponta para uma vitória da chapa que o governo vem apoiando, o Rodrigo Maia sabe que talvez ele só tenha mais um mês à frente da presidência da Câmara. Às vezes ele quer deixar um presente para Bolsonaro, quem sabe o impeachment? Porque você vê, cara, não é estranho, o Maia não sai de férias, eu acho que o impeachment é difícil, é porque tem precisa de voto tudo, mas 4 ministros não saem de férias, olha os ministros, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio de Mello. Maia comemora e diz que ele também quer trabalhar, e o Renan Calheiros. Você quer botar a Câmara, o Senado e o STF. O pessoal que não trabalha nem segunda nem sexta, quer trabalhar agora nas férias, tá muito estranho mesmo. Aí você junta com a matéria da Veja, você junta com as coisas do Oswaldo, você junta com as manifestações que o povo está insatisfeito, a insatisfação popular como um todo, e você junta com isso daqui. Olha só. Países defendem soberania e proteção da floresta em reinstalação do Parlamento da Amazônia. Os caras querem que é um Parlamento da Amazônia? Peraí. Grupo reúne congressistas de 8 nações da América do Sul. Aí ela diz o seguinte, ó. Parlamento da Amazônia. Estão aproveitando o fim do mandato para encher 2021 com minas terrestres. Eles vendem a narrativa de defesa da soberania, mas o que eles realmente desejam é atender os interesses globalistas, né? Se um trade o primo do Mandetta é o pai da criança. E olha só, foi reinstalado na segunda-feira o Parlamento Amazônico. O grupo reúne representantes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname e Equador. O grupo tem o objetivo de estabelecer políticas integradas, estreitando as relações sobre as questões amazônicas e promovendo a cooperação e desenvolvimento sustentável da região. Quando esse pessoal fala em desenvolvimento sustentável, fica assim, rapaz...
O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelson Trade, foi eleito por unanimidade para presidir o Parlamento. Ele pediu que os membros indiquem candidatos para vice-presidente até o dia 21 de janeiro, bem como apontamentos para o plano de trabalho do colegiado. Olha a importância de uma comissão. O pessoal da comissão, blá blá blá, não, vamos decidir que o Nelson aqui vai ser o coisa. Olha a importância da comissão. Isso daqui entra no tabuleiro na eleição da presidência da Câmara. Nossa intenção é dar voz às populações nativas, oferecer não uma obra passageira, mas contribuição definitiva que se perpetuará no tempo. A instalação parlamentar significa um passo importante, os resultados poderão impactar de modo decisivo e firme o nosso futuro. Cara, é basicamente criar um estado paralelo na Amazônia. E você ainda vê, legislação ambiental. Na opinião do presidente da Assembleia Nacional da Guiana, Manzor Nadir, o aquecimento global tem trazido mudanças e consequências que não podem ser medidas, mas que precisam ser combatidas. Olha só, aquecimento global. E olha os membros do Parlamento Amazônico no Brasil. Nelson Trade, primo do Mandetta. Eduardo Braga, menos mal, MDB, tá meio ali na base do governo. Mas você vê, Plínio Valério, PSDB, já tá na Amazônia. Aí você pega Paulo Rocha do PT, Telmário Mota do PROS, que é oposição ao governo. Aí vem o Marcelo Ramos, beleza, tá aí na coisa. Léo Moraes do Podemos, Perpétua Almeida do PCdoB, a Perpétua, que também tá na comissão do 5G, e José Ricardo do PT. Um monte de gente do PT, PCdoB, primo do Mandetta. Não tá cheirando bem. Não tá cheirando bem. Tá pra acabar o mandato, o pessoal faz isso. Que talvez não seja mais ou menos, seja mais Alcolumbre, as comissões vão mudar, vai ser uma dança da cadeiras por completo. Então vamos aprovar, né? Será que eles não querem aproveitar esse último mês para aprovar e aparelhar? Porque isso agora vai ficar. O Maia, que sabe que vai sair independentemente, ele criou uma comissão que vai fiscalizar como o governo vai lidar com 5G. E quem tá liderando, quem é que o Maia colocou lá? A Perpétua. Na iminência de sair, o Maia já tá colocando controles que, mesmo que ele saia, essas coisas irão se perpetuar. Vocês entendem a intenção do Maia de não tirar férias? Ele quer aproveitar esse mês para aparelhar toda a máquina do establishment brasileiro. Toda a máquina. E olha só. Flávio Dino é eleito presidente do consórcio Amazônia Legal. Aí a nota diz, consórcio Amazônia Legal, mais a unidade autônoma, assim como a Frente Nacional dos Prefeitos, prato cheio para a oposição globalista exercer sua agenda, sua influência e poder. Aí você vê, o governador do Maranhão, Flávio Dino, acaba de ser eleito presidente do consórcio da Amazônia Legal, formado pelos novos estados que compõem a região. A votação, feita na segunda, contou com a participação de 7 governadores. Apenas os chefes executivos da Amazônia e Rondônia estiveram ausentes. Dino foi eleito por unanimidade. Governador maranhense, um dos principais opositores de Bolsonaro, blá blá blá. Um colegiado abrange diferentes visões e quem coordena tem capacidade de ouvir. Farei com uma dedicação, faz todo aquele choro dele, né? No final de 2019, mesmo ano que foi criado, o consórcio anunciou uma parceria de preservação da floresta amazônica com a França, indo na contramão das medidas adotadas pelo governo federal. Mais uma movimentação. Em termos de política, olhando 2022, com quem Flávio Dino, né, já chegou a cogitar uma chapa? Ele e Luciano Huck. Quem foi que recentemente falou da importância do capitalismo verde? O Luciano Huck. Olha o cenário que está se construindo, faltando um mês para mudança, toda coisa. Você vê que tá sendo certas divisões, alguém matando aqui uns territórios, não, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso aqui é seu, porque depois de fevereiro tudo vai mudar. Acho que a partir de abril a gente vai ver, né? Vai ser um pega pra capar. Mais uma vez aqui o Globo fala, desafio de Bolsonaro, Flávio Dino assume presidente do consórcio. Foi eleito, por aclamação, o novo presidente vai ser lá o Flávio Dino. E diz, o consórcio da Amazônia Legal é o responsável pela interlocução com o governo federal sobre políticas públicas relacionadas à região, com destaque para a pauta ambiental. Então, Salles, se prepara, Salles, que tu vai ter muito trabalho. E aí, olha só, olha quem já tá falando do assunto. Sim, assunto similar, não da Amazônia, desse parlamento. Ilona Zabó, compartilha o Agora, que é um grupo suprapartidário, tem umas pessoas interessantes, como o Hussein Kalou, que era o Felipe Martins do governo Temer, um apoiador do Luciano Huck, um articulador, e fala, o Agora diz, a Ilona Zabó
cofundadora do Agora e diretora executiva do Igarapé, e a Brenda Brito, membro do Agora e pesquisadora do Amazon, falaram em um evento recente sobre as relações futuras, a relação das futuras gerações com o maior patrimônio do Brasil, a Amazônia. Olha o cenário que vem se desenhando. E aí, só que um off-topic, vai ter concurso para o FUNAI, ocupação de espaços, ó. Aqui é ocupação de espaços, vale a pena. E junta com essa notícia aqui pra gente fechar esse bloco, ó. Alexandre de Moraes manda a Fux esclarecer liminar que suspendeu o juiz de garantias. Despacho do ministro foi em resposta a habeas corpus coletivo que pedia a liberdade de presos com base na ausência do instrumento. Aí diz, ó. A ação do ministro mostra o descontentamento de uma ala do tribunal com o presidente Luiz Fux. Fux havia suspendido o juiz de garantias por meio de uma decisão liminar no início deste ano, proferida durante o recesso. Ele nunca levou o assunto para julgamento no tribunal. Ministros avisaram à presidência que continuariam trabalhando mesmo no recesso, em uma situação atípica no tribunal, como demonstração do descontentamento com Fux. Então ainda está tendo brigas internas dentro do STF. Cara, a situação está ficando muito, muito, muito estranha. E aí quero mostrar mais uma vez, ó. Batalha que não é mais pelos 20 centavos pode se repetir. Parecendo que esse pessoal tá convocando o brasileiro, assim, vem fazer umas manifestações, faz umas manifestações, sabe? Deixa o cenário quente, fervoroso. O povo tem que protestar mesmo, tem muita coisa errada acontecendo no Brasil, mas tá muito estranho isso daqui, muito estranho isso daqui. As movimentações, pelo menos do Maia aí no Senado, porque eles querem trabalhar, pra mim tá ficando bem claro. Só olhar a questão da Amazônia. Agora do STF ainda tá um pouco turvo. Essa questão do Oswaldo, por mais que ele falou que foi um acidente e tudo, eu acho que esperar para ver, principalmente as consequências que pode ter, ainda que seja um acidente, pode aumentar bastante a insatisfação do povo com o STF. Vamos observar mesmo. E, enfim, mudando aqui para falar de um assunto, né, tem umas coisas pra gente comentar hoje, o senador Ângelo Coronel veio falar o seguinte, que diante da queda na taxa de adesão para a questão da vacinação, né, contra diversas doenças, apresentarei o PL 555/20 para punir quem não se vacina em campanhas obrigatórias e que espalham fake news para desencorajar as pessoas. E aí você vê, ó, saiu aqui a matéria que ele falou algumas coisas. No texto, o senador justifica a criação do projeto. É urgente que se tome medidas para a contenção desse mal que pode prejudicar a vacinação e atrasar ainda mais a saída do país na crise sanitária provocada pela pandemia. O PL aqui apresentado vem no contexto da pandemia, mas também é uma resposta necessária à sequência de queda nas taxas de imunização das campanhas do Ministério da Saúde. Eu sou a favor, cara, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, na boa, livre-arbítrio. Muito estranho isso, tá muito estranho. Como eu sempre falo, gente, tem gente que quer tomar, deixa lá, isso mesmo, quer tomar, toma. Agora também se não quiser tomar, deixa o cara lá, é responsabilidade da vida dele. Se der errado aí também, cara, assume suas consequências. Você podia ter se vacinado. E aí, mais uma vez, agora a grande mídia traz a matéria, ó. Demissão por justa causa para quem não quiser se vacinar. Cara, aí, pô. Nem tudo, nem tão pouco. Aí, tomando mais profissional na mídia, a mídia dando mais, né, narrativa. Se não quiser, demissão por justa causa. Não quiser, demissão por justa causa. E aí, falando de São Paulo, que é o terreno aí que isso mais está tenso, você vê que a Câmara de Vereadores aprovou aumento de 45% no salário do prefeito. 45%. Deve ser porque tá muito dinheiro, né? Tá ganhando pouco. Vou aumentar 45%. É inacreditável. É inacreditável. E uma coisa que aconteceu em São Paulo também, que é muito interessante, foi isso daqui, ó. Olha só. No dia de ontem, dia 21, entre 2 e 3 da tarde, o Calça Colada teve um almoço com o FHC, com o vice-governador, que é o Rodrigo Garcia, que é quem toca as privatizações. Já foi, inclusive, para aquele país que o Dória ama. E também estava lá o secretário de Desenvolvimento Regional, que é o Marco Vignoli. É uma figura bem complicada. A gente fez 2 vídeos só falando desse cara mais de 6 meses atrás. Quem não sabe quem é o Vignoli, ele é o principal intermediário do Dória entre o governo e as prefeituras. Os prefeitos querem falar com o Dória, tem que passar pelo Vignoli primeiro.
Esqueci o nome do cara. Todo agora eu tô esquecendo o nome do cara. Mas enfim, era um cara até do próprio PTB, lá do Roberto Jefferson. Era o Machado. Eu quase certeza que o nome do cara era o Machado. É lá, era o cara que presidia o diretório do PTB em São Paulo. Alguma coisa Machado, eu achei o nome do cara. Ele acusava o Vignoli de estar travando verbas para forçar com que prefeitos migrassem para o PSDB. Inclusive, diz aí que o Vignoli é quem estava fazendo articulações para criar uma espécie de renovação interna dentro do PSDB. E aí você vê Fernando Henrique Cardoso numa conversa dessa. Cara, o que é que Fernando Henrique Cardoso está fazendo? Ele tá aposentado. Mais de 90 anos. O que é que tá fazendo numa conversa dessa? O Dória, que inclusive tá sendo de férias aí por 10 dias, tirou uma licença. E quem vai ficar como governador é o Rodrigo Garcia. Tá tudo muito estranho. Tá tudo muito, muito estranho. E depois disso, às 6 da tarde, olha só, o Dória teve a reunião com o CEO do grupo CCR. Uma das maiores empresas de concessões da América Latina. A CCR possui 19% das estradas do Brasil. Será que tem mais algum negócio vindo daquele país a caminho? Olha só. Tá lá ele com o Rodrigo Garcia, que é quem gerencia a questão das privatizações. E também tava lá o Baldi, aquele Baldi que foi preso e o Gilmar Mendes falou, não, deixa o menino é bom, dá uma folga pra ele. Tá lá o Baldi. A agenda do Dória tá muito estranha, né? E aí, falando sobre ele, o pessoal do Butantan falou que concluiu a última fase, a fase 3, e que no dia 23 vai mandar aí as coisas pra Anvisa. Vamos ver, né? Aí, ó. A fase 3, blá blá blá, diz que foi tudo certo, que isso, que aquilo, coisa, e fala que vai chegar lá os dados bonitinhos na Anvisa, será entregue no dia 23. A data está mantida. Vamos esperar para ver essas movimentações. E aqui a coisa interessante, ó. Coisa interessante. Aquela coisa. Algumas coisas na política a gente não pode comemorar, porque qualquer um dos cenários é ruim. Eu não vi ninguém comemorar a vitória do Covas. Eu não vi. Você comemorou a vitória do Covas? Eu não vi ninguém comemorar. Mas teve gente que comemorou a derrota do Alcolumbre. E, cara, tem coisas que é assim, às vezes birra. Ninguém gosta do Alcolumbre. Ninguém gosta. Mas, olha o cara que ganhou. Prefeito de Macapá negocia a coisinha do Dória. Não, vamos negociar aqui, Dória. Negociando, inclusive, com o Dória. Quem fala é o próprio antagonista. Cara, não dá pra comemorar uma eleição dessa. Qualquer cenário era horrível. Se o irmão do Alcolumbre ganhasse, também era um cenário ruim. Não era nada pra comemorar. Não dá pra comemorar. Tem coisa no Brasil que não dá pra comemorar. Olha só. Desde as primeiras horas de hoje, já estou em tratativa com o prefeito eleito de Macapá, o Furlan. Quem diz aí é o João Dória. Olha aí o que o pessoal está negociando. E aí vem lá o antagonista pra falar que a imunidade de rebanho aparentemente já tem data agora. Março de 2022, ou seja, até lá, esquece tua vida normal. Até mais de 2022, esquece, cara. Esquece aí. Segue o jogo. Esquece. Seja feliz. Rapaz. E aí, olha só. Sakamoto. Fazer o teste de farmácia dar negativo não é passaporte para ser de Natal. Ó, não pode ter festa de Natal. O pessoal quer acabar com o Natal desse ano a todo custo. E você vê como é a grande mídia, né? Olha só. Carlos Melo. O saldo dos 2 anos do governo Bolsonaro é trágico, da economia política, da cultura, aos exemplos que os líderes precisam expressar. Aí Bolsonaro vai lá e fala, é abstinência, né? Não tem o que falar, não tem dinheiro, não tá recebendo verba, tem que criticar o governo. E você vê, ó, um Twitter do Estadão tem 1.600 curtidas. O do Bolsonaro, 15 mil. Essa é a raiva dessa gente. Cada dia com menos relevância. E esses comentários aqui, mais de 1.600, eu não acho que são de elogio não, viu? Eu fui lá checar. São não. E aí, olha só como são as coisas, né? Abstinência, né, Bolsonaro? Realmente abstinência. Ontem foi o dia, ó. De férias no litoral catarinense, Jair Bolsonaro causa aglomeração e evita imprensa. Ainda diz que ele não tá usando máscara. Mas Bolsonaro já esteve doente, ele não tá imune? Blindagem a Flávio Bolsonaro entra nas negociações da sucessão do Senado. Quem foi que disse isso? Mais uma narrativa. Outra narrativa. Ministério Público Federal apura pagamentos em dinheiro vivo de Eduardo Bolsonaro para compra de imóveis no Rio. Mais e mais e mais coisas. E o Carlos já fez um tweet recente que eu acho que se encaixa no que vem acontecendo, que ele diz o seguinte, ó. Qualquer inocente já entendeu que o objetivo é criar uma narrativa diária que cole no revezamento negativo com o filho do presidente.
A ciagem, os biografados, rego sujo, babuínos com gravata recheada de excremento, urubus apavonados e cabelos pintados com espanador atochado. Eu adoro botar esses apelidos, né? Mas, cara, é só narrativa do mídia pra desgaste. Agora, a notícia que também anima, e você vê que pode animar não só a nós, mas também a oposição, que tá querendo uma revolução social. O que teve em Búzios aconteceu também em Montes Claros, em Minas Gerais. A população foi à rua para protestar contra o novo decreto do prefeito Humberto Souto do Cidadania, referente a restrições de bares e restaurantes, confraternizações natais e outras atividades. Búzios foi o pontapé. Vamos ver, né? Vamos ver. E aí você vê, notícia boa, né? PRF, 5 toneladas de oréganos. 5 toneladas de orégano aí foi retirada de circulação, né? O pessoal passa mal com isso. Outra coisa aqui que é assim, isso aqui eu não entendo a mídia, sabe? Tá dando chilique, porque o governo Bolsonaro gastou até o momento 516 mil reais na campanha sobre o povo heróico. Sabe aquela campanha? Eu posso errar, mas o nome da professora é Eide. Eu não devia errar o nome dela. Mas foi aquela professora que entregou a vida dela para salvar crianças. É a campanha, também vou esquecer, mas o senhor, o morador de rua, que salvou a vida da minha mulher lá na frente da igreja. Pessoas comuns que são heróis nacionais. Sabe, que realmente fizeram atos heróicos, valorizando quem merece. Agora a mídia tá insatisfeita. É brincadeira isso? Mas tudo bem. E aí você vê, ó, a campanha publicitária já gastou 516 mil e pode atingir até 1 milhão. O valor desembolsado corresponde aos gastos com divulgação em painéis externos, blá 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 blá. Em resposta na época, a SECOM informou que o Mário Frias não recebeu cachê pelo trabalho. Em outubro, o TCU confirmou a informação da SECOM e decidiu arquivar a representação sobre o assunto. O pessoal tá se doendo. Parabéns, Mário Frias. Parabéns ao pessoal da SECOM pela iniciativa. Vocês honraram pela primeira vez a memória dos brasileiros de bem. Olha só. Documentos obtidos pelo UOL mostram os pagamentos destinados à divulgação da campanha. Os gastos se referem a peças, no caso painéis, de DOOH, Digital Out of Home, de acordo com uma nota informativa assinada em 9 de novembro pelo secretário de Comunicação Institucional do Ministério das Comunicações, o Felipe Cruz Pedri. É o Pedri, tá até lá no Twitter. Parabéns, Pedri. Parabéns aí. Vocês estão honrando o povo. E a mídia tá indignada, porque o povo tá tendo visibilidade. Parabéns ao Pedri, parabéns ao Mário Frias. Vocês estão botando pra lá. E aí, olha só. Aquela questão que eu tô falando pra vocês da Rouanet não tá resolvida, mas, olha só, Justiça nega pedido do MPF para que projetos do Fundo do Audiovisual sejam analisados em 90 dias. 782 projetos que foram lançados com recursos do Fundo Setorial estão parados. Ele falou, ó, cara, tinham batido o martelo que tinha 90 dias aí para aprovar e falou, não, suspendeu. Aí, a Justiça Federal negou o pedido do Ministério Público Federal para que a Ancine fosse obrigada a concluir todos os processos administrativos referentes aos editais dos anos de 2016, 2017, 2018. Eu sei, amigo, que tá atrasado, mas é verba, né? É pública, a gente tá num ano complicado. A gente não pode fazer o que vocês querem. A esquerda tá passando mal. O juiz Vig Doteitel, da 11ª Vara do Rio de Janeiro, aceitou a explicação da Ancine de que há um termo de ajustamento de conduta, TAC, sendo elaborado e que há ainda trâmites a serem cumpridos. Sob o pedido do MPF, para que o presidente, os diretores e o procurador da Ancine sejam condenados por impropriedade administrativa, o juiz Teitel pediu que o procurador forneça mais informações no prazo de 15 dias. Segue o jogo, a esquerda tá passando mal. E aí, só pra gente fechar aqui, com a noticinha boa do governo, pra fechar um vídeo assim mais animado, Carluxo fala o seguinte, ó. 2 anos do maior programa de concessões de ativos de infraestrutura da história. 12 em 2020, 9 leilões e 3 renovações antecipadas. Sempre lembrando que grande parte de outras em andamento depende do aval do Congresso Nacional. Segundo, o governo Bolsonaro entregou 86 obras de infraestrutura em 2020. Mais de 90% do orçamento foram executados e liberados até o fim de outubro, né? 1.259 quilômetros de construção, duplicação e pavimentação de BRs, concessão e ampliação de 14 terminais aeroportuários, além da importância histórica dada com o pontapé de investimentos no setor
de transporte aquaviário. São mais de 20 mil obras por todo o Brasil, com principais focos de levar, no caso, água no Nordeste e saneamento básico em todo o Brasil. Então, pessoal, fica de olho no que vem acontecendo, fica de olho. Tem muita gente assim que tá cobrando muita coisa do presidente. A questão do Oswaldo eu até entendo, porque, cara, é revoltante o que aconteceu, é revoltante. Então não tiro a razão, por mais que eu ache assim que não vai ser Bolsonaro que vai resolver, não é a atribuição do presidente da República, talvez o advogado geral da União pudesse pensar sobre isso, mas também não vou condenar. No momento assim de calor, cara, o cara tá sem andar. Eu não vou reclamar do cara, tá todo mundo indignado. Assim também, eu não entendo o pessoal reclamando com a Bia, porque a Bia foi lá quer implantar uma ressonância magnética pra ajudar a população. Às vezes eu não entendo. Mas, meus amigos, a tendência é que a gente vai ter mudanças, e eu espero que para melhores. O primeiro ano de Bolsonaro foi o primeiro ano, chegou na máquina, foi enganado, o Bolsonaro foi enganado, sim, caiu na conversa da Joyce, no final das contas. O Rodrigo Maia foi um opositor, a gente passou aí um ano inteiro com o presidente se opondo. O segundo ano, eu nem falo que o Maia ficou se opondo a nós no segundo ano, porque metade do segundo ano, desse ano aqui, 2020, o parlamento ficou fechado, nada funcionava. O Rodrigo Maia nem quis trabalhar, agora quer tirar todo o atraso. Mas eu acho que dias melhores virão. Fico por aqui, dá aquela curtida, aquela compartilhada. Vamos ver se a gente chega em 400 mil até dia 31. Acho muito difícil, na real, a gente tá com 392 mil quebrado, acho muito difícil, mas nunca se sabe. Quem sabe, né? Projeto 400 mil. Ah, e tenho algumas notícias. Eu não vou fazer um vídeo assim diário pra, sei lá, dia 25. Cara, 25 é um dia sagrado, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer, eu me recuso a gravar um vídeo. Óbvio que vai ter alguma notícia, mas vai ter vídeo. Eu preparei um especial para o Natal. Vai ter diversas coisas aí. A priori era pra ser 3 vídeos. Eu acho que deve dar uns 5 vídeos. A gente vai ter uma coisa aí para o ano não passar em branco. Não vai ser só um especial de Natal. Na verdade, assim, vai ser uma série de vídeos. Principalmente 5 vídeos pra gente fechar aí o ano de 2020 com chave de ouro. Tem uma entrevista que eu fiz com o Alessandro também, com o Negão. Devo talvez soltar. Mas a gente vai ter vídeo, possivelmente todos os dias. Pelo menos até dia 1º. Até dia 1º de janeiro vai ter. Não sei como é que eu vou distribuir isso, mas vamos ter. Devo fazer vídeo dia 26, dia 27, dia 20, dia 29, dia 30. Dia 31 também. Não, dia 31 acho que eu não vou fazer. Mas vai ter vídeo todos os dias e teremos um especial vindo aí. Especial mesmo. Tá? Deu trabalho, eu já gastei mais de 200 horas mesmo catalogado pra fazer isso daí. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, galera.